O maníaco da bicicleta. Laerte Patrocínio Orpinelli nasceu em 1952, em Araras, interior de São Paulo. Tinha 8 irmãos, era extremamente agressivo com todos eles. Essa agressividade se estendia para sua própria mãe, que o amarrava ao pé da mesa, no intuito de puni-lo, mas, segundo relatos, essa atitude fez sua ira aumentar gradualmente. Tornou-se na adolescência alcoólatra inveterado, e o alcoolismo fez com que ele fosse internado de forma recorrente em clínicas psiquiátricas. Seus crimes foram praticados durante a década de 90, no interior do estado de São Paulo, principalmente em Rio Claro, cidade onde fez seu maior número de vítimas. Matava crianças, com requintes de crueldade. Espancava, estuprava e estrangulava. Era andarilho, transitava nas cidades da região norte de São Paulo, trabalhava aplicando graxa em portas de lojas e bares. Despreocupado com a aparência, maltrapilho e sujo, se assemelhava ao sem-teto. Não despertava desse modo suspeitas, no que diz respeito à sua natureza. Porém, carregava consigo um caderno onde anotava as cidades e as datas das visitas. Caderno este que foi peça fundamental para a elucidação dos crimes. No início da década de 90, a população de Rio Claro estava abalada por uma série de crimes bárbaros cometidos por Chico Vidraceiro contra crianças. Esse fato fazia com que as mães ficassem apavoradas, impedindo assim seus filhos de brincar na rua, ficando desse modo sozinhas e vulneráveis. Os restos mortais de no mínimo 4 crianças foram encontradas no horto florestal. No entanto, Francisco de Marco, o Chico Vidraceiro, já se encontrava encarcerado, e novos casos da mesma natureza continuavam a ocorrer. Isso deixa dúvidas quanto ao número real de vítimas de Chico Vidraceiro e quais deles foram praticados por Laerte, em especial os anos de 1996 e 1997, foram os mais pavorosos para a população de Rio Claro, pois 9 vítimas surgiram nesse período. Por usar uma bicicleta vermelha, Laerte Patrocínio ficou conhecido como maníaco da bicicleta. Sua maneira de agir se resumia no seguinte: chegava em alguma cidade, se ambientava, adquiria por aparentar ser um cidadão respeitável e simples, a confiança de alguns moradores do local, e via de regra, fazia amizade com os pais de suas vítimas, para que, desse modo, quando eventualmente as crianças filhas de seus conhecidos se encontrassem numa situação de vulnerabilidade, distante dos familiares, ele pudesse as convencer facilmente de o acompanhar para o destino fatal, uma vez que, sendo amigo dos pais, as crianças não sentiam receio em acompanhá-lo. Ele oferecia balas às crianças e dizia que na casa dele tinha muito mais do que as que foram oferecidas, atraindo-as desse modo ao destino fatal, que era geralmente em bosques, e eventualmente em construções abandonadas, onde praticava a violência sexual. Quando chegava num local que considerava seguro, o maníaco da bicicleta deixava transparecer sua verdadeira natureza, de indivíduo frio, cruel e sanguinário. Atacava as crianças de forma extremamente brutal, estuprava, torturava, e as matava com requintes de crueldade, agredindo fisicamente, dava pedradas no rosto delas, e ainda chegou a beber o sangue de algumas de suas vítimas. Quando inquirido, alegou que era a influência de um espírito que motivara a prática dos delitos, e via de regra, esse espírito o fazia agir violentamente, quando ele bebia, ficando, assim, fora de si. Suas vítimas tinham entre 13 e 11 anos, pertenciam a classes desfavorecidas da sociedade, atacava meninos e meninas, e soube-se que além de Rio Claro lhe atuou à época também em Franca, Pirassununga e Monte Alto. Ele afirmou ter agido noutras cidades do entorno, mas não se teve notícias nessas outras localidades de sumiços ou descoberta de corpos, uma vez que ele os deixava desenterrados, ou só enterrava parcialmente. O maníaco da bicicleta afirmou em depoimento que levou para a mata, em um dos ataques, 2 vítimas ao mesmo tempo, José Fernando de 9 anos, e sua prima. Disse que matou primeiro a menina, enquanto o garoto assistia à cena horrenda. Depois foi a vez do menino, que apanhou até morrer. Em agosto de 1996, Aline Cristina dos Santos, de Rio Claro, foi vista pela última vez, montada na garupa de uma bicicleta. Seu corpo nunca foi encontrado. No entanto, Orpinelli confessou seu rapto e assassinato. Outra vítima foi Jéssica, de Franca, raptada em novembro de 1999, foi estuprada e estrangulada. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois.
Ninguém sabia quem era o autor das atrocidades, muito menos a motivação que movia o assassino. Porém, em dezembro de 1998, uma pista. Na cidade de Rio Claro, uma denúncia dava conta de que um indivíduo fora visto agarrando duas menores, o detiveram e foi registrado um boletim de ocorrência. Parecia um caso banal, mas a delegada Sueli Isler ficou intrigada com o caso e resolveu aprofundar o que até então era simplesmente um BO. Com base no relato lido por ela, foi até o local indicado no boletim, com o endereço do depoente, e lá obteve informações cruciais, que levaria mais tarde à identificação de Laerte. A delegada só obteve permissão em 1999 para se dedicar ao caso, pois este estava noutra jurisdição e sob a competência de outro delegado. Com base nas informações obtidas pelos familiares das vítimas, fizeram um retrato falado, encaminhado inicialmente às delegacias da região e posteriormente veiculado nas mídias jornalísticas e televisivas. Além de informações relativas a Laerte, como por exemplo, que o mesmo possuía uma bicicleta vermelha. O cerco se fechou, e em janeiro de 2000, após ter passado 3 dias num albergue para indigentes em Itu, rumou para a cidade de Leme, onde finalmente foi detido, em um posto de gasolina pela polícia militar. Em janeiro de 2013, numa nota veiculada pela Administração Penitenciária de São Paulo, foi informada a morte do maníaco da bicicleta, no presídio de Aras, por causas naturais, uma vez que o mesmo era diabético e hipertenso, dando um ponto final à trajetória de um dos mais ferozes assassinos em série, de que tivemos conhecimento no Brasil.